Faz uns dias já que eu não gravei mais vídeo, né? Parece que faz tanto tempo que eu não venho mais aqui. Mas gostaria de continuar a história que eu comecei a contar de Jesus. O que aconteceu com ele depois da ceia, como que foi a última noite que Jesus passou aqui na terra antes dele ser morto. Vamos saber um pouco mais sobre o que aconteceu? Você quer saber junto comigo? Vamos lá? Depois que Jesus e os discípulos então cearam e cantaram, eles então foram para o Monte das Oliveiras para orar. Lá foi Jesus e os discípulos. Então Jesus disse para os discípulos que era para alguns ficarem cuidando e vigiar, para que quando viessem os soldados ou viessem as pessoas querer pegar Jesus, e chamou 3 dele para acompanhar ele para ir orar mais adiante. Enquanto Jesus orava, os discípulos que foram com ele, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. Sim, eles não conseguiram acompanhar Jesus na oração. Eles estavam dormindo. Então Jesus levantou e foi lá e disse: acordem, vocês não conseguem ficar acordados para orar comigo? Falando isso, ele voltou para as suas orações. E nas suas orações ele pedia: Senhor, se for da sua vontade, faça com que eu não passe por esse sofrimento. Jesus estava sofrendo, sofria muito. E diz lá na Bíblia que o sofrimento dele era tanto que ele chegou a suar sangue. Ele estava sofrendo muito, ele estava muito triste, porque ele sabia que o que estava por vir era muito dolorido. Ele iria levar sobre os seus ombros todos o pecado do mundo, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todo mundo. E isso era muito pesado. Então, mais uma vez, Jesus se levantou e foi lá ver os discípulos, e eles estavam fazendo o quê? Eles estavam dormindo. Ele disse: vocês não conseguem ficar acordados? Por favor, vigiem, orem, para que vocês não caiam em tentação, Jesus dizia para ele. E mais uma vez Jesus voltou e orou e pediu ao Pai para ele se ele podia passar por aquela tentação. Mas Jesus disse o seguinte: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Então, mais uma vez, Jesus se levantou e foi ver os discípulos pela 3ª vez. E pela 3ª vez, os discípulos estavam dormindo. E Jesus disse: vamos, levante-se, que está vindo uma multidão. Então, uma multidão estava vindo para levar Jesus, para prender ele e para judiar dele. E sabe quem traiu ele? Foi Judas. Jesus tinha avisado que alguém ia ser o traidor. Quando aquele povo chegou, o Pedro, querendo proteger Jesus, disse: não, eu não vou deixar vocês levarem ele. E tirou uma espada e cortou a orelha de um servo dos sacerdotes. Jesus disse: Pedro, você não entendeu como que funciona o reino de Deus? E botou a mão na orelha do cara e a orelha voltou, o cara voltou a ter orelha. Então, ainda ali, Jesus fez um milagre e trouxe a orelha do cara de volta. Então, aquele povo todo, naquela noite, levou Jesus preso. Levou ele preso para ser julgado. Pedro, ele estava muito triste. E ele foi espiando de longe, porque ele tinha medo de chegar perto e ser preso também, que nem Jesus. Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes essa noite, você vai me negar. E o Pedro: não, Senhor, não vou fazer isso. Quando Jesus foi levado preso, o Pedro ficou de longe olhando o que ia acontecer. E todos os outros amigos de Jesus fugiram. E o Pedro ficou de longe. Então veio uma pessoa e disse: você é amigo de Jesus. Não, Pedro disse, e saiu correndo e foi para o outro lado. E veio outro e disse: você é amigo de Jesus, né?
Você andava com ele? Não, Pedro disse. Então veio outro, você é amigo de Jesus. Da onde? Eu, amigo daquele cara? Onde já se viu? Nem conheço ele. Quando ele falou isso pela terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou. Cocoricó! Quando ele ouviu o galo, ele lembrou do que Jesus tinha dito para ele. E ele ficou muito envergonhado. Ele ficou muito triste. Porque ele disse que ele ia proteger Jesus. E o que aconteceu? Ele não fez isso. Ele negou Jesus. E ele ficou muito triste com isso. E Jesus estava lá, preso. Quando Jesus chamou os 3 discípulos para irem orar com ele, lá no Jardim das Oliveiras, ou no Getsemane, como outras versões da Bíblia falam, Jesus disse, orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Jesus sabia que eles queriam muito, sim, proteger Jesus, mas eles seriam tentados e eles teriam dificuldades de permanecer firme no seu amor. Assim como Pedro, que ele disse que iria proteger Jesus em todas as situações, até tirou sua espada para proteger Jesus. Mas não era bem isso que Jesus queria, não era bem isso que Jesus estava falando. E Pedro não tinha entendido naquela hora. Ele queria proteger Jesus de uma maneira diferente. E que na hora que pediram se ele era amigo de Jesus, ele disse que não era e que não queria saber de onde que ele conhecia aquele cara. Que nós possamos também orar pedindo para Deus, para Jesus estar conosco, para nos ajudar a confiar nele, mesmo quando tudo está difícil. E agora o amigo de Pedro, Jesus, ele estava preso, ele estava sofrendo. E o Pedro negou que era amigo dele e ficou muito arrasado por isso. Até a próxima história, espero vocês!